Mateus capítulo 24, versículo 21 diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Os irmãos podem repetir? Amém, queridos? Olha só. Os irmãos concordam comigo que o mundo está em colapso, está entrando no colapso, todas as áreas, né? A área financeira, a área religiosa, a área política, está um colapso, né, irmãos? A gente está esperando só coisas ruins daqui para frente, porque nós entendemos, irmãos, que o mundo está cada vez mais complexo, está cada vez mais, vamos dizer assim, entregue às coisas da carne, não é, irmãos? E o mundo está para entrar em um colapso, né? E isso mostra que a gente precisa de alguém para dar a solução para esses problemas. É ou não é, meu irmão? A gente precisaria de alguém que surgisse e desse solução a esses problemas. Irmãos, e existem 3 áreas principais em que esse colapso ele está agindo. A primeira é a política. Diga assim, a política. A segunda é a área financeira. A terceira é a área religiosa. Obrigado, diácono Rivaldo. Grande é teu galardão no céu. Então, essas 3 áreas, meus queridos, são as áreas em que, de fato, o mundo está entrando em colapso, amém? Mas se surgisse alguém, meu irmão, que resolvesse o problema político de uma vez por todas, ou seja, irmãos, se houvesse apenas um governador mundial, não muitos governadores, não muitos presidentes de nação, mas apenas um, dando ordem para todos os países, daria solução, sim ou não, irmãos? Então, irmãos, as fronteiras, elas não mais existiriam. Não é assim, irmãos? As fronteiras não existiriam, ou seja, os países não mais existiriam. Por quê, irmãos? Porque cada nação agora seria uma nação só. Né? Todas as nações seriam uma nação só. Seria uma aldeia global. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, veja só. Essa solução política, ela poderia vir por causa de um homem só que surgiria, né, para trazer essa solução. E a solução financeira? Os irmãos já imaginou, irmãos, porque existe tanta fome no mundo? Porque tem países mais ricos, países mais pobres. Não é assim, irmão? Porque o real aqui não vale nada em comparação ao euro, por exemplo. Né? O euro eu acho que está perto dos R$10. Um euro vale, né, praticamente R$10. Então veja, irmãos, que colapso terrível, porque a gente não pode chegar na Europa com real para comprar, né, irmão? Você chegar lá, o cara vai dizer dinheiro de brinquedo, né? De diversas formas é um dinheiro de brinquedo, de fato. Mas se houvesse uma só moeda, os irmãos entenderam? Se houvesse uma só moeda que em todo o país que você chegasse, em toda a região, né, fosse uma moeda só, resolveria ou não, irmãos? Já que todos os países lutariam pelo bem comum, irmãos, logo, de fato, seria uma solução, porque todos os países lutando pelo bem comum e uma moeda só estaria perfeito. E você já imaginou, irmão? Porque existe, por exemplo, as drogas por aí? Porque o dinheiro não fala, né, irmão? Eu recebo meu salário, vou ali e compro droga. Quem é que vai dizer que eu estou comprando droga? Ninguém vai dizer, porque o dinheiro não fala. Não é verdade, irmãos? Mas você já imaginou se o dinheiro fosse controlado digitalmente? Já está se encaminhando para isso, né, irmão? Ninguém hoje usa mais dinheiro em cédula. É difícil. É mais em Pix, não é verdade? Ou no próprio cartão, transferência. E se todo o dinheiro, meu irmão, fosse digital, resolveria ou não o problema, irmão? E ainda mais, meus queridos, se esse dinheiro ele fosse controlado digitalmente, resolveria o problema ou não, irmão? Sabe por quê? Porque ninguém poderia comprar drogas. Porque quando você fosse comprar, o governo lá saberia que era droga e não ia liberar o dinheiro para você. O dinheiro é seu, mas não ia liberar porque você estava comprando uma coisa ilícita. Resolveria o problema ou não, irmãos? E o mundo religioso, irmãos, que está uma desordem total. Você já imaginou se todas as religiões acabassem e existisse uma só? E que essa religião, irmãos, aglutinasse nela todas as outras religiões? Seria bênção ou não, irmãos? Seria, né? E mais ainda, se o homem estivesse no centro dessa religião, ainda que falasse em Deus ou em deuses, mas o homem fosse o centro dessa religião, né? A gente vê que está caminhando para isso, né, irmão? Aí eu pergunto, resolveria o problema ou não, irmãos?
resolveria o problema. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, tudo isso vai acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa pessoa que vai dar a solução a tudo isso, ela já nasceu e ela já está entre nós. Sabe quem é, meu irmão? É o anticristo. Ele vai surgir, meu irmão, ele vai dar solução no lado financeiro, ele vai dar solução no lado político e no lado religioso, porque o seu plano de governo, segundo a Bíblia, vai ser uma só religião, um só governo e uma só moeda. Você pode estar pensando, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem, meu irmão, tem muito a ver, porque as pessoas já não falam mais a respeito disso. Esse homem, meus queridos, que surgirá, né, que a Bíblia o chama de anticristo, ele surgirá apoiado por 10 nações, segundo o profeta Daniel. Ou seja, é a democracia que vai eleger esse homem. Eu não falei para os irmãos que o mundo precisa de um salvador, que o mundo precisa de alguém que trouxer solução. É a democracia que vai eleger esse homem como o dominador mundial, o governador mundial. Os irmãos entendem, irmãos? É a democracia que vai realmente eleger esse homem, irmãos, e ele vai justamente chegar ao poder. Sabe como, meus queridos? Através de conchavos políticos. Os irmãos, prestem atenção, irmão, para depois não dizer assim, poxa vida, está acontecendo tudo isso, eu não estou sabendo de nada. Preste atenção no que eu estou falando, porque isso é palavra de Deus, isso é coisa para você. Amém, amados? Coisa que as igrejas não pregam. E olha só, irmãos, esse homem, a Bíblia o chama. Desculpe, a Bíblia o chama. Rivaldo, você me permite tomar um copo com água? Está diferido, né? Então, meus queridos, a Bíblia diz que esse homem, ele será o quarto cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, que alguns acham que é Jesus, mas não é, meu irmão, é ele, porque Jesus ele voltará montado no cavalo branco, mas não no capítulo que fala dos quatro cavaleiros do Apocalipse, mas ele voltará no capítulo 19 como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Mas esse homem ele virá, né, vestido de branco, nesse cavalo branco, porque ele trará uma paz. E olha só, irmãos, essa paz que ele trará será uma paz que fará a paz entre os israelitas e os palestinos. Quem aqui já ouviu falar de guerras entre palestinos e muçulmanos? Todos nós, desde que eu nasci, não é verdade? Mas quando ele chegar, irmãos, ele vai fazer a paz entre palestinos e judeus. Amém, irmãos? Porque, meus queridos, a Bíblia diz que lá onde está a mesquita de Omar, lá em Jerusalém, aquela grande, digamos assim, igreja, aquela grande mesquita muçulmana, ali será erigido o terceiro templo, o templo de Israel. Olha só, irmãos, e esse homem que surgirá, ele vai fazer um pacto com Israel para que esse templo seja construído. Irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele será possivelmente um desviado. Eu falei desviado. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia o chama de iníquo. E iníquo é aquele que conhece a Deus, mas não pratica a sua lei. Então ele será ou um judeu desviado ou um crente desviado. Ele será, irmãos, muito feroz. Ele será um homem extremamente eloquente, porque lá no livro do Apocalipse diz que ele falará de grandes coisas. Ou seja, irmãos, ele será um homem extremamente eloquente. E a Bíblia diz que ele é um mentiroso e um bajulador. Característica de um político brasileiro, né? Vai que ele seja um desses políticos que tem por aí, né, irmão? Porque a Bíblia diz que ele será um bajulador e mentiroso, além de ser um excelente orador. Amém, irmãos? E mais interessante possível, mais interessante é que a Bíblia diz que ele não terá desejo por mulheres. Você já notou, irmãos, que essa questão do homossexualismo está se proliferando de uma maneira, porque o diabo está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Porque lá em Daniel 11:37 diz que ele não terá desejo por mulheres, logo entendemos que ele será um homossexual. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, irmãos? E a Bíblia diz, meus queridos, que ele não terá respeito por Deus algum, até que vai chegar um momento em que ele vai chegar lá no templo que ele mesmo construiu, o templo, né, que ele se diz que é o terceiro templo, o templo de Deus. Ele vai chegar lá e ele vai dizer que ele é Deus. Os irmãos estão entendendo?
Está muito complexo para os irmãos estão entendendo até aqui? Irmãos, olha só. E quando ele estiver há 3 anos e meio no poder, ele vai quebrar o pacto com Israel e vai começar a perseguir Israel. Amém, irmãos? E também a Bíblia diz, irmãos, que ele vai perseguir os crentes que aqui ficarem, amém? E olha só, meus queridos, a Bíblia ainda diz que para que o mundo inteiro adore esse homem como Deus, como o Messias, a Bíblia diz que ele será morto, mas ele vai ressuscitar. Irmãos, sem pensar naquela imagem, não é? De João Grilo ressuscitando Chicó, pelo amor de Deus. Porque toda vez quando eu falo isso aqui, sempre rola essa piada, né? João Grilo tocando a flauta e Chicó se levantando. Não, não tem nada a ver. Possivelmente, irmãos, ele vai ser possuído pelo próprio demônio. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus é o único que tira a vida e dá a vida, não é assim, irmão? Então ele vai ser ferido de morte, vai morrer de fato. Mas aí o próprio demônio possivelmente vai tomar o corpo daquele homem e ele aí então ele vai ser o possuído. Amém, queridos? Irmãos, a Bíblia diz que ele vai perseguir os crentes que aqui ficarem. Olha só, irmãos. Os irmãos se lembram que no domingo passado, diácono Natan, falou a respeito do arrebatamento da igreja. E disse que vai ficar alguns que não estão preparados para o arrebatamento. Irmãos, esses que ficarem vão ser terrivelmente perseguidos pelo anticristo. Esse homem, meus queridos, ele dará uma marca, que a Bíblia chama de marca da besta, que estará na mão direita ou na testa daqueles que serão marcados. E a Bíblia diz que aqueles que forem marcados, eles não têm mais jeito de serem salvos. Portanto, os crentes que ficarem, meus queridos, eles não aceitarão essa marca e por isso serão perseguidos, serão mortos. João viu as almas daqueles que foram mortos aqui durante o período da grande tribulação e eram muitos com a cabeça cortada. Olha que coisa, irmãos, os crentes que aqui ficarem vão sofrer. Por isso, meus queridos, que nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa alma no aqui e agora, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, porque quando Ele vier, não haverá tempo para se preparar. Nós temos que estar preparados, como as virgens prudentes, porque aqueles que ficarem, meus queridos, serão terrivelmente perseguidos, amém? A Bíblia diz, irmãos, que Deus vai permitir que ele tenha o poder de guerrear contra os santos e vencê-los. Olha só, meu irmão, que coisa. Mas, de outro lado, meus queridos, nesse período de grande tribulação, que durará 7 anos, logo após o arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada. Esse homem chamado de anticristo vai tomar o poder e aí vai começar o período da grande tribulação. Mas Deus não estará inerte, diga assim, glória a Deus, porque a Bíblia diz que esse tempo é o tempo da angústia das nações, porque Deus estará derramando nesta terra o cálice da sua ira, e haverá algumas catástrofes, enquanto, meus queridos, o anticristo trará uma paz, uma paz política, não haverá mais nações, um só dinheiro, um só governo, uma só religião, que o homem estará no centro, vai ser uma paz social, mas Deus estará castigando essa terra. A Bíblia diz, irmãos, que haverá fomes no plural, é escassez de alimento. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz que cairá saraivada de fogo do céu e vai consumir os alimentos que aqui terão. Haverá fome, meus queridos, haverá pestes, ou seja, amados, epidemias e doenças devastadoras. Você viu aí, nós vimos um vislumbre disso com o Covid-19. Atingiu o mundo inteiro. Foi ou não foi, irmãos? Nesse período da grande tribulação, isso vai se aprofundar. Diga assim, misericórdia. A Bíblia diz, irmãos, que haverá grandes terremotos em muitos lugares e sinais no céu, porque o sol, irmãos, se tornará negro como a lua, e a lua se tornará vermelho como sangue. Olha só, irmãos, sinais no céu. E a Bíblia diz, irmãos, que as estrelas cairão do céu. Aí você diz assim, mas como pode? Porque há estrelas maior do que a terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que meteoros cairão aqui. Inclusive, irmãos, olha só o que é que a Bíblia diz no livro do Apocalipse. Cairá um grande meteoro aqui na terra, que vai cair na fonte das águas, e todas as águas se tornarão amargas. Você já imaginou, meu irmão, para quem estava com fome e agora estará com sede também? Irmãos, isso durará 7 anos. Diga assim, misericórdia. Irmãos,
o mar se tornará em sangue, como eu falei. A Bíblia diz que até essa parte das embarcações e os peixes do mar vão morrer. Irmãos, isso não é história da carochinha. Eu vou dizer de novo, isso não é uma história inventada, uma ficção. Isso é o que está escrito na Bíblia, irmãos. A Bíblia nos adverte. E talvez você esteja pensando, mas que palavra para um domingo. Mas isso é para mim e para você. Porque é Bíblia e eu e você temos que aprender. Irmãos, a Bíblia diz que os montes e as ilhas serão movidos do seu lugar. Ou seja, irmãos, os montes serão aplanados, cairão. As ilhas serão movidas justamente por causa dessas catástrofes. E a Bíblia diz, irmãos, Natan até falou no domingo passado, que por 5 meses os homens procurarão a morte e não conseguirão achá-la. Mas como assim, pastor Ricardo? As pessoas procurarão morrer. Ou seja, tentarão se suicidar, mas a morte fugirá deles. Olha que coisa, irmãos. Durante 5 meses. E por fim, irmãos, ainda tem muita coisa que se eu fosse falar, eu passaria a noite inteira falando, mas há pragas que virão, diversas pragas que afligirão os homens. E a Bíblia diz que o abismo será aberto, o abismo onde estão os demônios, e sairão demônios que terá, olha só que coisa, corpo de cavalo, cabeça como de homem, cabelo como de mulher, e cauda como escorpião, e ele ferirá os homens. Aí as pessoas dizem, a gente vai ver isso, né? Eu não, né? Misericórdia, quem ficar, né? Vai ver isso por aí? Não, meu irmão, isso é no mundo espiritual. Mas haverá, meus queridos, pragas que atingirão os homens. A Bíblia diz, irmãos, que os homens blasfemarão de Deus, morderão a sua língua e blasfemarão de Deus por causa disso tudo que está acontecendo. Mas sabe o que é que vai acontecer também, meu irmão? No final desses 7 anos, o anticristo, meus amados, ele estará com o poder total desse mundo. Ele vai perseguir a igreja e Israel, e a perseguição será tal que os exércitos do mundo inteiro se reunirão para lutar contra Israel. Mas a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, que Jesus voltará na segunda etapa da sua segunda vinda. Porque, irmãos, como foi falado no domingo passado, a primeira etapa da primeira vinda será em secreto. A Bíblia diz, irmãos, que será em secreto a primeira etapa da sua segunda vinda será em secreto. Só os crentes verão, porque o Senhor arrebatará a sua igreja. Mas a segunda etapa, meus queridos, será para que todo o olho veja. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que a palavra de Deus diz claramente: todo olho verá, o Senhor voltará conosco para guerrear, meus queridos. E a Bíblia diz que haverá uma grande batalha, chamada de Batalha do Armagedon. E essa batalha, meu irmão, todos os exércitos do anticristo serão destruídos. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como o anticristo será destruído? Deus não precisará fazer muita coisa. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo e seus exércitos. Com o sopro da sua boca. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, isso é real. Isso é para mim e para você. Nós temos que lutar para subir no primeiro arrebatamento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu e você temos que viver uma vida santa para quando o Senhor voltar, Ele possa nos levar com Ele, porque quem ficar sofrerá tudo isso que eu disse durante esses 30 minutos. E ainda tem muito mais coisas que, se eu fosse falar, meus queridos, eu teria que dar uma aula de teologia para você e duraria, meses, porque são muitas coisas que acontecerão. Deixei muitas coisas de fora, mas eu dei aqui uma pequena pincelada para você notar que não tem mais tempo. Você percebeu, irmãos, que o mundo está entrando em colapso para que esse Salvador, entre aspas, apareça? Os irmãos entenderam? O dinheiro já está se tornando verdadeiramente digital. É ou não é, irmãos? A política, meu irmão, está empolvorosa, porque as nações é uma lutando contra a outra e vão chegar ao pensamento que precisa apenas de um governador. E as religiões, irmãos, cada vez mais elas estão se miscigenando, se misturando. Não é assim, irmãos? Você já viu por aí, meus queridos, igrejas evangélicas que são verdadeiros terreiros de macumba? Você já viu? Eu já vi demais, irmãos. Através das redes sociais, aquele povo que faz toda aquela muganga, aquele negócio todo, católico que parece crente, budista que parece católico, E, meu irmão, as coisas estão se misturando.
porque o anticristo ele virá. Mas você não precisa conhecer o anticristo. Eu e você não precisamos passar por isso, porque o Senhor vem buscar a sua igreja e nós temos que estar com Ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando acontecer tudo isso aqui na terra, sabe onde eu e você estaremos? Lá na glória, nas bodas do Cordeiro, que a pastora Sulamita falou esta noite. Quando nós fomos arrebatados, irmãos, enquanto aqui na terra acontecerá todas essas catástrofes, nós estaremos lá na glória. Em primeiro lugar, passaremos pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas, não a nossa salvação, porque lá só estarão os salvos, diga glória a Deus, mas as nossas obras, o que nós temos feito para o Senhor, será julgado lá e nós receberemos galardões. A maioria dos teólogos acredita que são coroas com pérolas, não é? Que receberemos lá. E logo após, irmãos, esse tribunal, haverá uma grande festa que durará 7 anos, chamada de Bodas do Cordeiro, uma festa, irmãos, onde o próprio Senhor Ele vai nos servir. Diga glória a Deus, irmãos. Os irmãos se lembram que eu sempre digo aqui na ceia, que o Senhor disse assim: não mais tomarei do fruto da vida até aquele dia é as bodas do Cordeiro, quando Ele vai tomar o fruto da vida conosco. Diga glória a Deus. As pessoas dizem: mas como é possível, se estarão lá bilhões e bilhões de crentes, como é que Ele vai servir um a um? Eu não sei que Ele é capaz de fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso, e nós estaremos com Ele, meus queridos, com os corpos transformados. Sabe as suas imperfeições, que quando você olha no espelho você odeia, porque a sua vai se acabar, meu irmão, porque você estará com o corpo glorificado. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que assim como o Senhor é, nós também seremos corpo glorificado, irmãos. E quando nós voltarmos com o Senhor para a batalha do Armagedon, nós estaremos com Ele como um exército glorioso, transformado. Então eu digo para você, meu irmão, não deixe para amanhã essa oportunidade de você entregar a sua vida para Ele. Oxe, pastor, mas eu sou crente. Sim, meu irmão, mas muitas vezes nós estamos preocupados tanto com o aqui e agora, que a gente se esquece que o Senhor está voltando para buscar você. Ainda há tempo, meu irmão, de você ter intimidade com Deus, para quando o Senhor voltar, você subir. Conversava hoje com, como diz a pastora Somelito, com o sobrinho, né? Estava conversando que as pessoas estão tão querendo prosperidade, boa vida, que se esqueceram disso. E quando a gente fala sobre isso, diz: mas isso aí é muito fantasioso. Não, meu irmão, é a palavra de Deus que mostra tudo isso que eu falei e muito mais. Então nós temos que estar ligados com o Senhor para que nós possamos subir com Ele. Amém, amados? Que nós possamos subir com o Senhor. Então se prepare, meu irmão, porque a volta do Senhor é certa. Tudo isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira. O livro do Apocalipse diz, irmãos, lá nas cartas às 7 igrejas, né? Ele diz assim: e Ele lhe preservará de toda a tribulação que acontecerá nesta terra. O Senhor vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação, antes do anticristo aparecer. Então, por isso, irmãos, que eu e você temos que estar com a vida, vamos dizer assim, alinhadas com o Senhor, para que nós possamos subir com Ele. Amém, irmãos? E não passar, porque quem ficar, meu irmão, quem ficar, passará por algo terrível. E se receber a marca da besta, vai perder a salvação. Não terá a salvação, melhor dizendo. Amém, irmãos? Quem receber a marca da besta não terá a salvação. Então que nós possamos subir, meus queridos, ficar firme até o fim e subir com o Senhor. Amém, amados?